amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Desde já lhes peço perdão pela minha voz, obviamente depois do jogo de ontem, em loco, vocês sabem que eu estava lá, a voz naturalmente não é das melhores. Estou de volta a casa aqui, depois de uma madrugada inteira viajando, meu voo saiu 2h40 da manhã, cheguei dentro de casa às 9h30 da manhã, então realmente estou muito cansado, mas não poderia deixar de gravar esse vídeo reagindo à entrevista do Paulo Souza logo após a partida de ontem, onde o Flamengo perdeu nos pênaltis, tendo a oportunidade de ter sido vitorioso no tempo regulamentar por várias vezes e também por 4 vezes, meus amigos, nas cobranças de pênaltis. Então vamos analisar aqui o que o Paulo Souza falou na entrevista. Flamengo. Paulo, primeira pergunta do Ivan Halpe da TV Globo. Boa noite, Paulo Souza. O Flamengo desperdiçou 4 chances de ser campeão da Supercopa na disputa de pênaltis, algo que é bem incomum. Na sua visão, o que explica esses erros? Bom, meus amigos, antes dele falar, quero dizer a vocês uma coisa. Realmente é muito desgastante cobrança de pênalti, você fica exausto, ainda mais quando você tem a oportunidade por 4 vezes de vencer a disputa e você desperdiça isso, algo claramente que só pode ensejar a interpretação de alguma questão emocional que envolve o grupo de maneira mais precária, comportamental inclusive. Então quero deixar claro aqui um desgaste enorme para o torcedor, tanto aquele que estava lá como eu, como vocês aí que estavam nas suas casas. Realmente é bastante desgastante essa disputa de pênaltis para o torcedor. Tem um probleminha aí na técnica, mas já vai voltar. Construímos, penso que na primeira parte fomos dentro do equilíbrio, fomos bem superior na criação de oportunidades claras, no meu entender com um erro técnico, seja do árbitro e do VAR, onde pode haver uma expulsão no 1 para 1 do Bruno, que pode se isolar, uma decisão, no meu entender, muito clara, com uma grande oportunidade para nós. Ele pode criar desequilíbrios no próprio jogo. Meus amigos, comentando aqui, dando uma pausa, eu vou dizer a vocês uma coisa: é vergonhosa a atuação do Daronco ontem. Olha, a atuação dele ruim não se circunscreve somente a esse lance, mas a inúmeros outros lances que claramente beneficiaram o Atlético Mineiro. Não é, em hipótese alguma lamúria da minha parte, mas é fato. Vocês viram ali o Natan botando a mão na bola. E o pior de tudo não é isso. Aquele indivíduo, presidente do Atlético Mineiro, ainda disse hoje que o Flamengo era mero convidado, porque não havia vencido nenhuma das 2 competições, e que ele respeitava o regulamento, mas que o Flamengo não venceria mais o Atlético. Olhem isso, com o VAR, como se na verdade o VAR não tivesse lá. É impressionante como é infantil, é impressionante como é irresponsável, é impressionante como é cara de pau esse presidente do Atlético Mineiro. É impressionante. Foi beneficiado com o VAR lá, porque era pro Natan ter sido expulso, e todo mundo sabe, e ainda se remeteu ao Wright, falou, não, lá em 81 não tinha o VAR, então eles foram beneficiados. Agora tem o VAR e eles não conseguem ganhar do Atlético. Então o Atlético, meus amigos, é beneficiado pela era do VAR. Isso aí eu acho que ninguém também tem dúvida, em função daquela miríade de pênaltis que é marcada a favor do Atlético Mineiro, contra os adversários que jogam contra o Atlético. Bom, vamos lá, uma vergonha essa atuação do Daronco, uma vergonha. Aquela bola foi mão e ele era o último homem e era para ele ter sido expulso, e aquilo ali, meus amigos, vai ficar marcado na história daquela partida, porque foi mão do Natan. Mas vamos lá. Porque as leis estão bem claras, e na segunda parte continuamos a fomentar a nossa qualidade, procuramos e conseguimos, e temos vindo a conseguir cada vez mais, e hoje conseguimos fazer contra uma equipa que é campeã, que é o Atlético Mineiro, que na época passada foi sem dúvida bem superior, e que hoje demos muito mais profundidade, criámos muitas dificuldades, e mesmo após o empate
tivemos mais 2 oportunidades importantes, uma com o Vitinho e sobretudo uma com o Lázaro, para podermos fechar desde aí o jogo e nem chegar às grandes penalidades. Sobretudo, o que me parece a mim é que a nossa equipa tem que dar um passo, o nosso elenco individualmente tem que dar um passo diferente. Ou seja, é uma equipa que já tem alguns anos, há 4 anos construiu vitórias importantes pela qualidade e pelo talento, e hoje, em termos de espírito, é uma equipa que tem que ter a mesma fome de conquistar do que teve no início desta construção deste elenco. Eu penso que foi claro e evidente que nós somos superiores como equipa. Tivemos um público fantástico que entendem a qualidade que nós temos. Agora, esse é o passo e o grande desafio que todos nós temos que ter para podermos reverter aquilo que nos está reservado, que é ganhar num clube grande e com uma nação muito potente atrás de nós, para nos podermos irmos empurrando como hoje nos empurrou. Meus amigos, aí são 3 coisas. Eu vou começar pela última. Se ele sabe que o time do Flamengo é apoiado por uma nação que é apaixonada, e ele estava ontem lá no estádio e percebeu isso, aliás, ele estava lá, isso é que eu quero falar, ele precisa entender isso, já é a 3ª vez que isso acontece. Você aí, torcedor rubro-negro, você às vezes não me apoia nas minhas demandas, mas já é a 3ª vez que acontece, porque eu estava lá na área reservada à imprensa, no hotel, na chegada do Flamengo, e eu contei para vocês num vídeo, eu já mostrei, se vocês tiverem alguma dúvida, tem um vídeo aí no meu canal, no sábado, quando eu gravei a chegada do Flamengo lá no hotel, uma multidão que debaixo de uma chuva torrencial apoiava o time. E não saíram dali, não se dispersaram em função de uma tempestade que caiu lá em Cuiabá. E esses caras saem do ônibus e eles não dão um tchau pro torcedor rubro-negro. Esse cara aí, principalmente, ele aí não dá um tchau. Ele sai do ônibus, as pessoas gritando o nome. Eu vi, ninguém me contou. Eu estava ali lá de fora. Ele sai, viu, vai andando e não fala com ninguém, entra dentro do hotel. E agora quer dizer aí que o torcedor rubro-negro, que de fato, isso não tem nada a ver com o trabalho dele, ainda, não é? Porque o Mister era muito carismático em função disso. É isso que vocês precisam perceber. O Mister apoiava, o Mister valorizava a nação. Esse daí não, esse aí sai do ônibus e entra no hotel, não dá um aceno para quem está ali para poder recebê-lo debaixo de chuva torrencial, em outro estado, inclusive. Então eu acho que ele precisa, sobretudo, retribuir o carinho que a nação rubro-negra está destinando a ele. A segunda coisa que me faz remeter ao início da resposta do Paulo é que o Flamengo realmente foi flagrantemente superior. Tudo que ele disse aí é verdade. Tudo que ele falou é verdade. Viu? Realmente o Flamengo foi incrivelmente superior ao Atlético Mineiro durante toda a partida, inclusive depois que o Atlético empatou. E aí ele fala finalmente aí sobre as questões emocionais, comportamentais do time. E ele, meus amigos, tem razão, independente de ter errado nas substituições, acho que nós vamos falar sobre isso aqui, independente de ter errado, ele tem razão, porque esse time aí, meus amigos, se prende às conquistas de 2019. Esse time aí é vaidoso, esse time aí, há quem diga até que se transformou em time pipoqueiro, porque cria todas as oportunidades e na hora de conseguir definir a partida não faz. Há quem diga até que seja pipoqueiro esse time. Há quem diga que esse time seja frouxo, inclusive, mas ele está querendo dizer aí que esse time precisa ter mais vontade dentro de campo, que esse time precisa querer ganhar, e ele tem razão. E eu vou te falar uma coisa, torcedor rubro-negro, você aí que fica apoiando individualmente as manifestações desses jogadores, você aí que diz assim, esse time ganhou tudo, ele tem crédito, não tem crédito porcaria nenhuma, porque essa história foi lá em 2019. E nós estamos realmente putos agora aqui com aquilo que aconteceu ontem, podendo realmente ter vencido aquela partida. Não é nem pelo título, que para mim não vale tanta coisa, mas é pela rivalidade, entendeu? Então você fica aí defendendo o cara, foi o que eu falei na minha live. Defende um, defende outro, defende gente que vai para a noitada, etc. Porque ganhou lá em 2019, tem que ganhar agora. Agora. Eu mesmo agora estava falando com um amigo meu, Ricardo Prime, ex-integrante da
torcida raça rubro-negra, meu amigo há muito tempo, ele que foi conselheiro do Flamengo, ele falava exatamente isso, nós perdemos a oportunidade de sermos hegemônicos nesses anos, justamente pelo fator comportamental. Então você, torcedor, tem que cobrar, você tem que cobrar porque o que ele está falando aí é verdade. Vamos lá. Pergunta do Fred Gomes, do GE. Globo. Paulo, na sua visão, a mudança de característica com o Diego no lugar de Bruno Henrique fez o Flamengo perder volume? Acredita que foi seu grande erro no jogo? Discordo, porque o volume fomos nós que fomos criando mesmo após o empate, ou seja, vem até vem quando ele está um pouco, ou seja, vem de uma situação que podemos defender melhor, sabíamos perfeitamente que isso aconteceu uma outra vez no jogo, ou seja, após nos corredores laterais, procura do segundo poste em termos de cruzamento, não tivemos felicidade de defender bem esse mesmo cruzamento, não só evitando o cruzamento, porque devemos estar mais próximos, mas como também o cruzamento já no segundo poste, podemos defender melhor. Mas o volume foi criado, como eu disse anteriormente, ou seja, após o empate, já com o Diego no campo. Claro que o Diego é muito diferente do Bruno Henrique, aliás, não temos nenhum outro jogador igual ou com características que nos possa dar continuidade a tudo aquilo que o Bruno Henrique dá ao jogo, e daí termos tomado essas mesmas decisões. E essas mesmas decisões, o que aconteceu, e volto a repetir e a frisar bem, tivemos mais, penso eu, 3, uma delas meia oportunidade, com remate frontal do Vitinho, que poderíamos aproveitar um pouco melhor, e depois tivemos 2 lances de golo para podermos finalizar. Uma no cruzamento com o Lázaro, mesmo muito próximo da linha final do golo, onde podemos decidir melhor, e outra do próprio Vitinho, com o remate cruzado, que também podemos melhorar. Repito, sobretudo, é esse espírito que eu falei, ou seja, um espírito de fome, de conquista, como nunca ninguém conquistou nada antes, e isso, no meu entender, esse é o grande desafio para todos nós, para podermos ser felizes em cada jogo. Bom, meus amigos, sobre isso eu tenho a dizer a vocês o seguinte, ele volta a repetir aí que esse time do Flamengo precisa ganhar e a torcida apoia esse tipo de coisa, porque foi campeã em 2019. Torcida campeã acaba guardando muito carinho pelos jogadores, tem que ter realmente, mas você chega no prumo, se você quer continuar no prumo, você tem que ser sério. E aí tem várias coisas acontecendo aí, eu já falei para vocês, Gabigol na noitada, enfim, bom, esse tipo de coisa tem que parar. Mas ele errou, no meu entendimento ele errou, porque o Flamengo parou dentro de campo. O Atlético Mineiro foi superior ao time do Flamengo por mais ou menos 10 minutos, 5 a 10 minutos do jogo, que foi exatamente quando o Bruno Henrique saiu, e ele podia ter ali apresentado ao time, ele fala a verdade, obviamente que o Bruno Henrique é diferente do Diego, mas ele poderia ter ofertado, porque ele tinha no banco ali jogadores que poderiam destinar ao time do Flamengo a mesma intensidade, a mesma dinâmica em direção à baliza adversária. Ou seja, o Flamengo perdeu completamente esse ímpeto quando o Diego entrou. E eu quero dizer uma coisa para vocês, ele podia ter realmente, através das oportunidades do Vitinho e do Lázaro, ter ali definido a partida, mas no meu entendimento essa substituição acabou freando o time do Flamengo, e aí, meus amigos, mandando um convite muito especial ao técnico do Atlético Mineiro para poder jogar no nosso campo. Foi aí que eles fizeram o gol. Ele tem razão, o cruzamento não deveria ter saído, ele tem razão, o jogador cabeceou ali nas costas do Rodinei, ele tem razão, os zagueiros bobearam, em especial o Fabrício Bruno dentro da área, ele tem razão quando ele fala, mas ele não tem razão quando ele diz que a entrada do Diego foi boa, porque não foi. E aí eu quero que você reflita aí, companheiro rubro-negro, porque ele botou o Diego, eu não tenho nenhuma dúvida, para cadenciar o time do Flamengo, porque o jogo estava muito aberto, o Atlético estava tentando empatar o jogo e o Flamengo estava muito mais próximo, em função de espaços, de verdadeiros latifúndios, de fazendas que o Atlético deixou para o Flamengo quando ia atacar, inclusive até de maneira desordenada.
Era assim que o Atlético estava, o Flamengo com muito espaço. E aí, quando ele promove as outras substituições, meus amigos, ele tira aquela, ou avalia daquela que ele acertou, que foi quando apresentou o Lázaro dentro do campo pelo lado esquerdo, gerando velocidade, gerando intensidade, gerando o segundo gol, inclusive através de um passe maravilhoso. E ele pega o Lázaro e bota para a direita, acho que ele vai falar sobre isso aí também. Então, Paulo Souza, meus amigos, ontem, eu quero dizer a vocês, ele se mostrou diferente de um treinador, do Mister, que fazia o 2-1, que fazia o terceiro gol, que fazia o quarto, que não dava espaços para o adversário nos atacar, como foi o caso do Atlético ontem, e aí acabou saindo o gol. Então, quando o Diego entrou, o Atlético passou a atacar muito mais, porque o Flamengo perdeu aquela profundidade, o Flamengo perdeu avanço longitudinal, ou seja, aquele em direção à baliza. O Flamengo passou a jogar muito de maneira transversal, ou seja, lateral, com o Diego quando entrou. Foi péssima a substituição dele e péssima também, meus amigos, a intenção dele de segurar o jogo ali, porque quando o Diego entra ele prende a bola, eles aceleram o jogo, foi isso que ele quis fazer, errou e devia admitir isso. Pergunta do Matheus Dantas, do Lance. Paulo, você já havia identificado em outras partidas que o time precisava ter uma eficiência maior na hora de definir as jogadas. Hoje, no tempo normal e nos pênaltis, esse voltou a ser um problema. É uma preocupação para a sequência da temporada? O que fazer para melhorar nesse aspecto? Bom, eu repito, para mim, para melhorar, é melhorar esta forma, esta determinação de querer ganhar. Acho que esse é o grande desafio que todos nós temos que ter. Esse é o espírito que nós temos que ter. Como nada tivesse a humildade de percebermos que nada ganhamos. Ou seja, tudo aquilo que ganhamos está para trás. O presente é o importante. E esse é o desafio para cada um de nós. Pergunta do Sidão. Meus amigos, é o seguinte, ele volta a repetir. Ele já percebeu que esse time aí não quer, eu não diria vencer, mas que não quer destinar toda a dose de concentração para que isso aconteça, viu? Então, você aí, torcedor rubro-negro, cabe a você refletir se você tem que passar a cobrar ou não. No meu entendimento, eu tenho falado para vocês, temos que cobrar. E ontem, inclusive, houve uma manifestação de uma torcida organizada do Flamengo em prol disso. Eu achei espetacular, porque realmente é isso que tem que acontecer. Então, ele já falou pela terceira vez, na terceira pergunta, que falta isso. Ele já percebeu esse tipo de coisa e ele naturalmente não está satisfeito, independente dele ter errado ontem, porque o Flamengo realmente jogou contra uma equipe que foi campeã de 2 torneios no ano passado e foi muito melhor do que essa equipe, que é o Atlético Mineiro. Muito melhor. Agora, o que é que faltou? Faltou ali aquela bola final, faltou ali o ímpeto da vitória, faltou ali aquela tacada do jogador vitorioso, principalmente nas cobranças de pênaltis. 4 pênaltis. 4. Então, mais um pouco, eu vou começar a dizer que esse time realmente é pipoqueiro e amarelão, porque contra o Fluminense nós criamos inúmeras oportunidades também, e eu ali, num arroubo de irritabilidade após o jogo, eu falei que aquele time era frouxo. E eu estou desconfiado que esse time é frouxo mesmo. Porque joga muito melhor do que o Palmeiras, joga muito melhor do que o Atlético e não leva. Então estou desconfiado, não. Eu acho que esse time virou time de frouxo mesmo. E você, torcedor rubro-negro, tem que cobrar para que isso não aconteça mais. Marinho, Litoral News. Paulo Souza, o torcedor do Flamengo ficou se perguntando o motivo do Gabigol não ter cobrado o pênalti decisivo na 12ª cobrança. Qual a razão do Vitinho ter cobrado? Nós decidimos os 5 primeiros e a ordem dos 5 primeiros e decidimos com a equipa, com todo o elenco, que as decisões eram tomadas após esses mesmos 5, ou seja, se houvesse continuidade, quem se sentisse melhor entre eles tomassem essas decisões. Bom, meus amigos, o que eu sei é o seguinte, é que ele definiu as 5 cobranças e que no momento onde as cobranças passaram a ser alternadas, depois do 5º pênalti, eles se organizaram ali e houve essa polêmica com o Gabigol. Aí você vai perguntar para mim, Fernando Gil, o Gabigol pipocou, amarelou? Não, ele não pipocou, não amarelou. Não foi isso não. O que ele queria era ter o gol do título ali. O que ele queria era bater o pênalti depois de algum
atleta do Atlético Mineiro errar. O Hulk fez o dele, o Nacho ia bater, bateu mal a primeira cobrança, o Neneca realmente falhou ali naquela cobrança de pênalti, então ele estava esperando isso, né? E o Vitinho foi lá, disse que poderia bater, e a torcida agora está criticando o Gabigol. É o seguinte, eu faço essa crítica ao Gabigol pela vaidade de querer fazer o gol. Porque se isso aí fosse uma estratégia, porque ele falou, isso aí foi a organização dele, se fosse uma estratégia do Paulo, eu até não falaria nada. Se o Paulo tivesse tido esse comando ali na hora, eu não falaria nada. Mas foi uma estratégia dos jogadores. Então o que ele quis? Ele quis bater o segundo pênalti, o pênalti da vitória. Agora, se é pela vaidade de fazer o gol, ou então se é pelo equilíbrio emocional que ele tem ali para botar aquela bola dentro do gol, algo que 4 jogadores do Flamengo não tiveram, nós jamais vamos saber o que se passava pela cabeça do Gabigol. Mas eu não acredito que o Gabigol tenha amarelado para bater aquele pênalti ali e tenha dado a responsabilidade para o Vitinho. Ou uma ou outra, ou é vaidade do Gabigol por querer fazer o gol, ou então é algo benigno realmente, que era, peraí, agora eu vou resolver, eu tenho oportunidade disso aqui, esperando a oportunidade para ele botar a bola, porque ele percebeu que 4 outros jogadores ficaram muito nervosos e não conseguiram fazer o gol e bateram muito mal os pênaltis. Arão, o Mateuzinho, o Fabrício Bruno e depois o próprio Neneca, né? Então isso aí nós jamais vamos saber. Vamos lá. Pergunta da Letícia Marques, coluna do Fla. A parte psicológica tem sido um assunto bastante abordado no Flamengo. A questão, inclusive, já foi falada por você em outras coletivas. Em uma final, você optou por tirar as principais lideranças da equipe e, consequentemente, ficou sem elas para a disputa de pênaltis. Qual foi o motivo desta decisão? Volto a repetir, para mim não tenho dúvidas nenhumas que tudo foi feito certo. Repito que quem entrou trouxe até ao final volume de jogo suficiente para não chegarmos nem sequer aos penaltis. Nós tivemos as grandes oportunidades logo após o 2-2 para podermos resolver o jogo antes de chegar às penalidades. É certo que tivemos 4 momentos, mesmo nas grandes penalidades, de isso acontecer. Volto a repetir, para mim, no meu entender, esse espírito de fome, de determinação, de que ninguém ganhou nada ainda, que queremos e temos essa fome para ganhar, vai ser determinante no futuro próximo. Está botando a culpa, está botando na conta dos jogadores o fato do Flamengo não ter definido a partida. O que eu vou dizer a vocês em 2 partes. A primeira, eu acho que ele foi muito mal nas substituições. Por exemplo, quando ele botou o Lázaro do lado direito, ele tira o Lázaro de uma circunstância de superioridade qualitativa flagrante dentro do campo, porque ali ele enfrentava o Mariano, para levar o Lázaro para o outro lado, para poder enfrentar aquele, meus amigos, temos que admitir aqui, ainda que não tenha tido feito uma grande partida ontem, apesar de ter dado aquele chute lá que acabou culminando no gol do Nacho, falha do Neneca, enfim, mas ele pega o Lázaro onde ele estava tendo superioridade qualitativa em cima do Mariano e leva o Lázaro para o lado direito para jogar enfrentando, tendo como ali o seu duelo o melhor lateral que tem no Brasil na atualidade do lado esquerdo, que é o Arana. Então, meus amigos, eu não gostei das substituições que ele fez, não gostei, acho que ele poderia ter dado a oportunidade ao Marinho e ao Pedro de entrarem ali e definirem sem que nós tivéssemos que passar por todo aquele problema dos pênaltis e ainda tendo a oportunidade de ganhar 4 vezes e nós não vencemos. Então ele foi muito mal nas substituições que ele fez, não deram certo. Essa história aí de que o Flamengo criou volume de jogo, não criou volume de jogo. O Flamengo perdeu intensidade, perdeu volume de jogo, mas realmente criou 2 oportunidades, uma delas inclusive mais transparente com o Lázaro, que ele, meus amigos, acabou por quase que anular dentro da partida quando jogou lá pelo lado direito. Foi outro presente que ele deu ao técnico do Atlético Mineiro. Portanto, entenda, eu estou enxergando evolução no time,
Achei que o time jogou muito bem, mas na hora das intervenções ele pecou substantivamente, da minha humilde opinião. Pergunta da Isabelle Costa, S1 Live. Paulo, você enfrentou o El Turco, que comanda o Atlético, que também é um treinador estrangeiro, assim como você. Ainda há muita resistência no Brasil pela presença de treinadores que não sejam daqui. Gostaria que você pudesse falar sobre a presença de técnicos que não são daqui no futebol brasileiro. Acho que não é só no futebol brasileiro, um pouco por toda a Europa. Esta globalização permite a todos nós podermos crescer, podemos interagir, podemos ver um pouco... Meus amigos, eu sinceramente não gostei muito dessa pergunta, não. Ela está completamente fora de contexto, não é nada contra a pessoa, que eu nem ouvi quem é. Mas, pessoa que não, sinceramente, vou pular isso aqui, porque essa pergunta aí, vocês me desculpem, mas eu não gostei dela, não. Bem enraizada do que era o futebol inglês, e houve essa mudança. Foi resistente, claro que as mudanças são todas resistentes, mas pouco a pouco foram percebendo a importância desta interação. Não estou conseguindo aqui fazer, mas vamos lá. Outra pergunta completamente fora de contexto. Em que a perda do título pode prejudicar a sequência do trabalho visando as demais competições? Eu penso que podem melhorar, sobretudo porque aquilo que eu tenho vindo a dizer e vou reafirmar mais uma vez, esta perda deste título com um volume daquilo que nós criamos, a superioridade que nós tivemos no jogo, mesmo com as mudanças que tivemos, todos aqueles jogadores, nós hoje tivemos o Lázaro a primeira vez numa final destas, aquilo que ele trouxe, a velocidade que trouxe, a capacidade que trouxe, teve uma oportunidade de golo no tempo que teve em campo. Alteração essa que foi muito boa. Eu estava comentando lá na Flazoeiro TV e eu disse que havia gostado da substituição antes do Lázaro até entrar em campo, quando ele aportou ali. O Mauro Santana, autor dessa pergunta aí, me perguntou, me passou a palavra e eu disse: olha, eu gostei muito da ideia que ele tem de botar o Lázaro, porque o Lázaro havia ido muito bem na posição que ele iria jogar, ou seja, como ala, mas aí ele resolve passar, bota o Vitinho no campo e resolve passar o Lázaro ali para o lado direito para enfrentar o Arana. Então, ele mesmo anulou a benfeitoria que ele fez ao Flamengo naquele momento. Fez uma assistência, o próprio Vitinho teve mais duas situações. Penso que todos os jogadores que entraram conseguiram trazer mais algo para a equipa. Volto a repetir, esta é uma oportunidade para podermos crescer em humildade e reconhecer que tudo aquilo que ganhamos nos anos anteriores não é suficiente para poder continuar a ganhar no futuro próximo. Está dando recado para a torcida aí. Essa é a interpretação que eu faço. Você aí, torcedor, precisa cobrar. Você aí, torcedor, precisa entender, realmente, o Flamengo foi muito superior ao time do Atlético. Eu percebi evolução dentro de campo. O Flamengo jogou bem o jogo ontem. É verdade, a partida do Flamengo foi muito boa. Mas a leitura dele foi inapropriada. Então tem duas coisas aí. A primeira é ele destinando ao time um trabalho que flagrantemente nos tornou muito superiores ao time do Atlético Mineiro. Isso é uma coisa. E a outra é a leitura que ele teve, são as intervenções que ele fez durante a partida que desagradaram a torcida, porque, no meu entendimento, tecnicamente foram muito ruins. Mas ele dá um recado para a torcida aí. E ele diz o seguinte: olha só, ele não admite isso, né? Mas imagine que ele admitisse: olha, tá tudo bem, eu montei o time jogou muito bem, depois eu fiz algumas intervenções erráticas, mas você aí, torcedor, precisa enxergar o que está acontecendo no campo com os jogadores também. Viu? Porque ele não vai lá dentro para bater 4 pênaltis. Não, ele não vai. Ele não vai lá para desperdiçar as oportunidades que o Gabigol desperdiça, que todo mundo desperdiça, apesar de que o Gabigol, mais uma vez, numa final, fez o gol. Ele não está lá dentro do campo. Então não é só o treinador que substituiu mal, não, meu amigo. Não é só o treinador, não. Você aí tem que cobrar dos jogadores também, porque esse time aí merece cobrança já, e veemente. Já é a segunda vez, terceira, nós perdemos inúmeras partidas. O ano passado, inclusive, fomos encurralados ali por times pequenos.
Então entenda, isso aí é questão psicológica dos jogadores, né? Essa história de noitada, de todo mundo achar o maior barato, o cara dançando ali em cima do palco, eu não acho isso bonito não. E tem outros também, de Arrascaeta, enfim, mas vamos lá. Penúltima pergunta, Rafa Melo, canal Rafa Melo. Hugo Souza voltou a falhar na partida de hoje e ainda desperdiçou um pênalti. Você já conversou com o atleta após a partida e você enxerga a necessidade da vinda de mais um goleiro? Bom, eu reverto a pergunta fazendo uma pergunta. Não acham que o Hugo teve muito bem neste jogo, em termos de concentração, dentro da idade que ele tem, defendendo as balizas do Flamengo, que é uma pressão constante? Penso que o Hugo teve muito sereno, em termos posicionais esteve muito bem, maioritariamente teve todas as decisões corretas, defendeu 2 penaltis, deu-nos a oportunidade de podermos ganhar este título perante outros batedores. Por isso reverto, será que não jogou ou que não teve assim tão bem quanto essa pergunta retrata? Última pergunta. Bom, meus amigos, eu vou falar para vocês aqui a minha opinião. Vocês sabem que eu gosto muito do Neneca, eu disse isso ontem na live, tenho dito isso por várias vezes. Eu acho que o Neneca está num momento melhor do que o Diego Alves, que inclusive entrou no meio da semana e no meu entendimento também falhou contra o Madureira, enfim. Mas o Hugo ontem falhou, novamente. O Arana chutou a bola, não deviam ter deixado o Arana chutar, mas ele falhou, ele espalmou a bola para dentro da área. No segundo tempo teve uma jogada também muito parecida, mas ainda bem não resultou em gol. Bom, é o seguinte, eu quero aqui dizer a você, o Flamengo está em busca de um goleiro. Hoje mesmo, pela manhã, eu estava lendo que o Flamengo vai em busca do goleiro Santos, do Atlético do Paraná, que, sinceramente, meus amigos, não consigo enxergar no Santos assim um grandíssimo goleiro, mas esse é o goleiro que o Flamengo quer. Parece até que vão envolver o Léo Pereira na negociação. Isso aí eu li, quero dar a fonte aqui, lá no site Coluna do Flamengo, que vocês sabem que eu gosto muito, eu não sou apurador, estou comentando aqui. Eu sinceramente acho que o Flamengo tem que comprar um goleiro. Eu acho que tem. Ele defendeu os 2 pênaltis, realmente em outras oportunidades ele teve bem. O fato de ele ter desperdiçado a cobrança, a bola bateu ali na trave, foi um mau chute que ele deu, também não é responsabilidade crucial dele, ele foi bater o pênalti ali, uma pena, podia ter se recuperado ali, mas infelizmente o companheiro falha contra o Fluminense num jogo de muita pressão e depois enfrenta o Atlético num jogo também de muita pressão e falha novamente, e o produto de tudo isso é o seguinte, é a nossa desconfiança. Então, eu acho realmente que o Flamengo tem que contratar um goleiro. Uma pena eu ter que dizer isso, mas eu preciso admitir que o Neneca falhou ontem num jogo de muita pressão, assim como contra o Fluminense também. Um clássico, ele foi lá e tomou aquele gol. Enfim, já é a segunda vez nessa temporada, não dá para transigir isso. Gosto muito do Neneca, torço muito por ele, eu falei inclusive até por razões sociais, por razões clubísticas também. É um garoto que está desde menino lá, é um homem já, né, que está desde menino no Flamengo. Gosto muito dele, torço muito por ele, mas não dá. O Flamengo está acima da minha torcida e ele falhou pela segunda vez. Gustavo, do canal Gustavo Henrique dando choque. Paulo, por que Marinho e Pedro não entraram no jogo? Porque Lázaro e Vitinho, sobretudo, nesse posicionamento mais de ataque, ofereceram grande volume, grandes possibilidades de podermos ganhar esse mesmo jogo. É normal que quando se perde se pergunta porque é que os outros ficam no banco, mas acho que temos que ser muito mais reais, mais objetivos e a reconhecer que os dois que entraram, tanto o Marinho como o Lázaro, tiveram muito bem no jogo, trouxeram muito volume, repito, o Lázaro teve uma assistência de golo, teve mais uma oportunidade de golo, o Marinho e o Vitinho, 2 possibilidades. Praticamente não perdeu bola, defendeu bem, deu velocidade ao jogo, acrescentou ao jogo aquilo que a equipa necessitava para podermos vencer antes de chegar aos penaltis. Agradecendo, portanto, o técnico. Bom, meus amigos, é fim de entrevista. E eu vou dizer a vocês o seguinte,
realmente o Lázaro e o Vitinho não entrou mal no jogo. O Lázaro entrou muito bem, mas ele matou o Lázaro quando jogou o Lázaro pelo lado direito. Eu acho que ele poderia ter colocado o Marinho, sim, no jogo de ontem. O Pedro, para poder entrar ali ontem, o Flamengo iria ter que sacrificar alguém do meio. E aí o Flamengo perderia a criatividade. Mas aí você diz assim para mim, mas Fernando, ele substituiu e colocou o Diego, e o time, na verdade, perdeu a intensidade, ao contrário do que ele fala, e eu vou dizer para você que sim. Porque a substituição errada, meu amigo, no meu entendimento, não foi a do ingresso do Lázaro, ao contrário, eu gostei muito. Ele matou o Lázaro depois e do Vitinho. Não, a substituição errada foi a do Diego. Aí que ficou o problema, porque o Diego entrou para segurar o time e gerou mais tranquilidade para o Atlético Mineiro para poder ganhar espaços até de maneira descoordenada, indo em direção ali à nossa baliza. Isso você precisa entender também, porque o Atlético se descoordenou, o Atlético se desorganizou e quando o Diego entrou, ganhou mais tranquilidade para poder fazer isso, porque nós perdemos ali o perigo que o Bruno Henrique ofertava para eles. Então, esse mesmo perigo, já que o Bruno Henrique, lamentavelmente, que estava muito bem no jogo, teve que sair por câimbras, esse mesmo perigo deveria ter sido gerado ali dentro de campo pelo Marinho. Não diria nem pelo Pedro, porque o Pedro jogaria de maneira mais centralizada, então ele até botaria o Pedro e puxaria o Gabigol um pouco para trás, abrindo ali pelo lado direito, né, se ele tivesse que optar pelo Pedro. Então, o que eu digo para você é o seguinte, o problema todo foi a substituição do Diego. Não era jogo para o Diego ontem, o Flamengo ia ganhar aquela partida. Isso gerou tranquilidade ao time do Atlético, porque o Flamengo perdeu energia. O Flamengo perdeu ali aquele potencial ofensivo quando ele saiu. E aí ele poderia ter botado o Marinho. Esse aí foi o problema. O Marinho no lugar do Bruno Henrique. E ele não foi. Ele optou ali pelo ingresso do Diego e eu lamento muito que isso tenha acontecido. E aí, meus amigos, é o seguinte. Vou fazer uma live hoje à noite ainda, às 10h30, e eu quero te falar uma coisa. Ele substituiu muito mal. Muito mal. A leitura dele foi inapropriada. Mas tem coisas aí que você precisa rever. A primeira, o auxílio de arbitragem que deram para o Atlético e a condição emocional precária, meus amigos, dos nossos jogadores, que tem que ser cobrados ali dentro de campo. Viu? Muito cobrados, porque esse time aí, meu amigo, como ele falou, eufemisticamente é um time que, de fato, não parece querer vencer, não parece estar concentrado ali para isso. É um time que tem muito mais qualidade do que o time do Atlético, muito mais qualidade que o time do Palmeiras, e o time não consegue vencer. Isso aí é preciso entender quais são as razões. E no meu entendimento também, uma das razões é essa, falta de concentração, muita badalação, festa, etc. Ali um apoio de uma parte substantiva da torcida a esse tipo de coisa, de noitada, achar o maior barato. Não, porque quando o jogador está de folga ele faz aquilo que tem que fazer, ele pode fazer, ele obrigado não é não, porque ele tem que descansar e tem que se alimentar. Até mais tarde, meus amigos. Saudações rubro-negras para todos vocês.